Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Samuel. Os livros de 1 e 2 Samuel originalmente eram um livro só, mas depois eles foram divididos, então nós temos aí 2 livros. 1 Samuel, Samuel é o nome de um juiz, o último juiz de Israel, e ele vai nos contar de um novo período que vai começar na história de Israel, que é o período dos reis. Nós temos aqui então o último juiz, que é Samuel. Samuel, ele começa desde pequenininho, né? A sua mãe é estéril, a Ana, casada com Eucana, e aí ela pede ao Senhor um filho, e o Senhor responde a sua oração, e ela então fica grávida de Samuel. Ela promete ao Senhor que quando esse filho nascer, ela vai entregar ele para Deus. Então ela leva ele lá pro templo, e nessa época quem é o sacerdote, sumo sacerdote, é Eli. E Eli é um péssimo exemplo. Eli os seus filhos são sacerdotes, eles bagunçam a casa do Senhor, eles têm uma moralidade muito baixa, eles não têm temor de Deus, eles brincam com as ofertas, eles zombam das coisas de Deus, e Eli faz vista grossa para os seus filhos. E o Samuel, ele cresce nesse ambiente, sendo mentoreado por essa pessoa, sendo liderado por Eli, que não tinha um exemplo, né, de um homem de Deus. Talvez no passado ele tivesse sido, mas naquela época, no presente ali, ele não era um bom exemplo para Samuel. E tanto é que Deus, ele executa um juízo em toda a família de Eli. Todos os homens dessa família morrem numa batalha. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre quando fica sabendo da notícia da morte dos seus filhos. E aí então Samuel já é um jovem e ele passa a julgar Israel. Samuel, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz. Ele tem um ministério tríplice: sacerdote, profeta e juiz. Juiz porque julgava as causas lá de Israel. Profeta porque profetizou. E sacerdote porque ele ministrava perante o Senhor. Samuel, depois da morte trágica de Eli, assumiu então as responsabilidades pelos assuntos israelitas. As questões das guerras, as questões civis, as questões religiosas, tudo era Samuel. E Samuel era o homem que orava demais pela nação. Estava sempre clamando pelo povo de Deus, sempre clamando pela nação. Esse período que ele começa a ser juiz é um período em que os filisteus, aquele pior inimigo de Israel, começa a oprimir a nação. Eles já tinham oprimido em outra ocasião, mas eles retornam outra vez e agora pior do que nunca. Os filisteus estão oprimindo a nação demais. Tanto é que numa dessas guerras, eles levam a Arca da Aliança. Ao fim de 7 meses, eles ficaram com a aliança do Senhor, a Arca da Aliança, 7 meses. E aí coisas ruins começaram a acontecer lá, eles quiseram se livrar da Arca da Aliança e mandaram de volta. Mandaram de volta para o território israelita. E o Samuel aproveita essa ocasião para trazer o povo de volta para Deus. Que é o que Samuel mais vai fazer. É trazer o povo de volta para Deus. Os filhos de Samuel, por sua vez, também não são um bom exemplo para a nação. Os filhos dele também não têm temor de Deus. Parece muito com os filhos de Eli. E aí o povo, vendo aquilo e vendo que Samuel já está idoso, eles falam assim, nós queremos um rei, como todas as nações têm. E aí Samuel fica triste, porque Samuel percebe que eles rejeitaram a Deus. E o Senhor fala, Samuel, não fica triste não, eles não rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim. Porque até então o regime em Israel era teocracia. Era Deus que governava a nação.
Mas agora eles querem uma monarquia. Eles querem um rei. E aí então surge o primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul é da tribo de Benjamim. Ele é um cara bem alto, é o mais alto da nação. Diz que quando Samuel passava, todo mundo observava, porque do ombro para cima ele era o destaque. E era obediente. Seu pai falou: filho, vai atrás das jumentas. As jumentas se perderam. E ele: tá bom, pai, estou indo. Foi lá atrás das jumentas. Então, ele tem um começo assim bem obediente. Tem caráter. Ele tem uma experiência de ser cheio do poder de Deus. Ele profetiza. Então, Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. E ali no começo ele é até um pouco acanhado, né? Ele tem um pouco de timidez, mas é muito promissor. Ele queria governar, ele queria fazer um bom trabalho na nação, mas uma vez que ele foi reconhecido como rei, as coisas mudaram. Sabe aquela frase, dá poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é? Pois é, isso aconteceu com Saul. Quando ele recebeu o poder, quando ele se tornou rei, esse homem mudou da água para o vinho. No começo ele sabia como controlar a língua, como convocar seu povo. E Samuel era o grande apoio na vida de Saul. Samuel estava sempre do lado dele para apoiar. Mas não demorou muito, o profeta começou a desconfiar da devoção de Saul. Não era uma devoção para Deus. Tanto é que todas as vezes Saul ele fala assim: fala com Deus para mim. Samuel, faz uma oração por mim. O Samuel, ele sempre está orando por Saul. Saul, ele nunca diz assim: toda a glória a Deus, tudo que eu estou fazendo é para Deus. Deus é digno de toda adoração. Não. Por exemplo, Saul ganha uma batalha e ele fala assim: Samuel, entra comigo na cidade. Porque entrar na cidade com o povo conquistado, com o sacerdote do lado, é glória para ele. Então ele sempre quer glória, ele sempre quer estar em alta, ele sempre quer ser visto, ele quer que o povo aplauda, ele busca muito isso o tempo todo, em toda a história de Samuel. Em um momento de impaciência, ele cometeu um grande erro. Samuel falou assim: você vai lá enfrentar o inimigo, mas me espera que eu vou chegar até você e vou oferecer sacrifícios ao Senhor antes de vocês irem para a batalha. E aí ele espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7 dias ele fala: ele não vem mais. Sabe o que ele fez? Ele sacrificou o animal. Mas o Saul não é sacerdote? Como é que ele oferece sacrifício? Então ele não tem esse respeito pelas coisas de Deus. Ele acha que pode ser feito do jeito dele. E aí Samuel chega e vê tudo já no altar, já pegando fogo, tudo sacrifício correndo, e ele fala assim: o que você fez? Não fiz nada. Apenas você demorou e eu adiantei a sua parte. Só que não é assim, Saul. As coisas não funcionam do seu jeito. Hoje Deus poderia ter confirmado o teu reino, mas por causa disso, Deus não vai confirmar. E aí o Samuel vira as costas, ele pega a espada e corta um pedaço do manto de Samuel. Samuel se vira e diz assim: hoje Deus rasgou o reino de você. Você não vai mais ser o rei dessa nação. Foi um erro muito grave. Aí ele vai enfrentar os filisteus e ele tem ali uma vitória, que na verdade foi o seu filho Jonatas. Jonatas era um grande guerreiro e naquele dia ele teve um grande êxito.
mas o Saul levou a glória. E Saul está todo satisfeito e ficou famoso de um dia para o outro. Isso ele gosta. Seu ego, isso faz bem para ele. E no meio dessa história surge o jovem Davi. Os filisteus é o grande inimigo do povo de Deus. Os filisteus têm um gigante. Esse gigante chama-se Golias. E esse Golias todo dia vem e fala aí, como é que é? Tem gente aí para me enfrentar ou não? Tem homem aí ou não? E não tem. Todo mundo se esconde. O exército israelita está acuado. E o pai de Davi, que nessa época é um adolescente, fala para ele, filho, teus irmãos estão lá na guerra, leva um lanchinho lá para eles. E o Davi vai. E quando o Davi chega lá, o Davi escuta aquele cara fazer aquelas, peitando o povo de Deus. Como é que é? Tem homem aí ou não tem? Aí o Davi fala, o que esse cara está fazendo? Ele tá falando contra o meu Deus. Ele está desafiando a Deus. Então isso está errado, eu vou lutar com ele. Aí o pessoal fala, pô, mas você é uma criança, você não tem condições. Aí avisam o rei Saul, tem alguém aí que quer enfrentar o gigante, manda ele aqui. Você imagine a cara de Saul quando ele viu um adolescente. Seu menino, você não tem experiência, você não vai conseguir fazer nada, imagina, né? Aí o Davi fala, não, eu vou em nome do Senhor. Eu não vou em meu nome, eu não estou confiando em mim, estou confiando no Senhor dos exércitos. Aí o Saul fala, então põe uma armadura. Aí põe uma armadura de Saul nele, grandona. Aí o Davi fica todo desconjuntado, fala, não, eu não consigo nem andar com esse negócio. Aí ele tira toda aquela parafernália e ele diz, eu vou em nome do Senhor. E ele tem um estilingue, ele pega 5 pedras e aí ele vai enfrentar o gigante. E o gigante, quando vê o menino com o estilingue, ele fala, pô, vocês estão zoando na minha cara. Que é isso? Mandaram um moleque para me enfrentar? Vocês estão achando que eu sou cachorro? Aí o Davi fala assim, até o meio-dia eu vou cortar a sua cabeça. Ousado, sabe? Confiante. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele já tinha falado para Saul, falou assim, Saul, eu não sou tão inexperiente assim não. Eu já matei um leão e um urso. Cuidando lá das ovelhas do meu pai, veio um leão para comer minhas ovelhas, matei o leão, matei pela barba. Depois veio um urso e eu fiz a mesma coisa. E agora eu vou derrotar esse gigante. Então o gigante não sabe diante de quem que ele está. Ele está diante de um servo do Senhor que confia no poder de Deus. E aí o Davizinho gira a sua funda, seu estilingue, e aí aquela pedra vai bem na testa do gigante, que é o único lugar que está descoberto nele. Porque o demais, ele está com toda uma parafernália, que se aquela pedrinha batesse não ia acontecer nada. Mas havia um lugar desprotegido, que era a testa. E aquela pedrinha vai com a força de Deus e pá! Quando bate na testa dele, ele cai no chão zonzo. Quando ele cai no chão, Davi pega a espada dele e corta o pescoço dele. Aí o povo israelita cria coragem e aí eles saem para enfrentar os filisteus e naquele dia foi uma grande vitória. E foi assim que Deus levantou Davi. E Deus falou para Samuel, vai lá na casa de Davi, vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos como rei. Aí o Jessé fala, mas Senhor, se Saul souber que eu estou ungindo outra pessoa para rei, ele vai me matar. Você vai lá e ofereça sacrifícios na casa de Jessé. Isso é uma prática comum. Uma família podia pedir para um sacerdote ir na sua casa e oferecer um sacrifício pela sua família. Então ele vai na casa de Jessé e ele fala, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos. E aí Jessé começa a mostrar os filhos. Os filhos dele, que já são guerreiros, Eliabe e tantos outros, vão passando. E aí quando passa 7 filhos, ele fala,
acabou. No começo, Samuel pensa que um daqueles primeiros é o que Deus vai ungir rei. Ele fala, nossa, deve ser esse. É grande, é poderoso, é forte. Deve ser um desses aí. Aí ele fala assim, Deus fala para ele, Samuel, eu não olho como o homem olha. Eu olho para o coração. O Samuel falou para Jessé, mas já passou 7, não tem mais filho? Aí o Jessé fala, tem o caçula. Mas ele está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. Aí lá vem o Davi. Davi é ruivo. Tem uma boa aparência. É o caçula. Geralmente é assim, né? Ninguém espera muito do caçula. E aí ele vem e Deus fala para Samuel, é esse. Unge ele como rei. E ali perante toda a sua família, Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi e ungiu ele como rei. Espero que você tenha gostado dessa história. Esse é o livro de 1 Reis. Os 3 grandes personagens desse livro são Samuel, Saul, 1º rei de Israel, e Davi, o 2º rei de Israel. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima, se Deus quiser.